Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nessa aula eu irei falar sobre o Clostridium difficile, que é um tipo de bacilo gram-positivo. Existem 4 espécies de importância médica que fazem parte do gênero Clostridium. Então, a primeira espécie é o Clostridium difficile, que é o tema dessa aula, e outras 3 espécies é a espécie Tétani, Botulino e Perfringens. Um detalhe importante com relação a todas essas espécies do gênero Clostridium é que elas são todas formadoras de esporos. Com relação ao Clostridium difficile, é um bacilo anaeróbio gram-positivo. Essa bactéria infecta e coloniza o intestino grosso, é produtor de toxina que provoca inflamação intestinal e é caracterizada pela sua capacidade de formar esporos. Só que tem um detalhe, ela pode ser identificada tanto na sua forma vegetativa como também na sua forma esporulada. Essa espécie foi pela primeira vez isolada em 1935 a partir de fezes de recém-nascidos saudáveis, mas até então não se conhecia ainda nada com relação à capacidade patogênica dessa espécie. Tendo esse conhecimento apenas anos depois, em 1978, quando foi considerado o Clostridium difficile como um agente patogênico humano, sendo descrito como o agente etiológico causador da colite pseudomembranosa e diarreias, principalmente em indivíduos em que estavam fazendo uso ou que tinham feito uso de antibióticos para tratar uma determinada outra infecção, como no caso de uma infecção urinária, por exemplo. Então, a primeira vez em que ocorreu a sequência, que foi identificada a sequência completa, que foi estudada, né, a sequência completa do genoma de uma cepa de Clostridium difficile, foi publicada em 2006 no Reino Unido. Antes do ano de 2000, a taxa de infecção por Clostridium difficile não variava muito de ano para ano. No entanto, nos últimos 15 anos, o número total de casos relatados aumentou muito, em cerca de 25% por ano, assim como também na sua gravidade. E esse aumento, acredita-se que esteja associado ao surgimento de uma nova cepa de Clostridium difficile. Com relação aos fatores de virulência dessa bactéria, os principais fatores que são responsáveis pela patogenicidade da colite pseudomembranosa e das diarreias, que são as duas principais manifestações clínicas causadas por essa espécie, são as toxinas, no caso duas toxinas, que é a toxina A e a toxina B. Essa toxina A, ela é codificada por um gene, que é o gene TCDA, é uma enterotoxina. Essa toxina ela provoca o arredondamento das células intestinais, assim como a ruptura das junções intercelulares, que são essas junções que conectam uma célula à outra, alterando também a permeabilidade da membrana intestinal e originando secreção de fluidos. E também é um potente inibidor da síntese de proteínas e também ativador de macrófagos, assim como de mastócitos. E dessa forma causa danos na microvilosidade intestinal, podendo ocorrer completa erosão da mucosa intestinal. Já no caso da toxina B, é codificada também por um gene específico, que é o TCDB, só que é uma citotoxina, e suas ações a nível são principalmente a nível do citoesqueleto celular e também das junções intercelulares, que são essas junções que conectam uma célula na outra, resultando assim numa diminuição da resistência transepitelial e tendo como consequência uma acumulação de fluido e também destruição do epitélio intestinal. Essas duas toxinas, no caso a toxina A e a toxina B, são exemplos de glicosiltransferases com estruturas semelhantes, então são enzimas que apresentam estruturas semelhantes,
e são produzidas pela bactéria durante a fase do crescimento tardio do micro-organismo, ainda na sua forma vegetativa, no seu estado vegetativo, ou seja, a forma esporulada não é produtora dessas toxinas. Então, essas toxinas, conforme estão sendo produzidas pela forma vegetativa na mucosa intestinal, elas vão se ligando às células do hospedeiro, às células intestinais do hospedeiro, e rapidamente elas são internalizadas e elas atuam diretamente no citoplasma da célula, alterando as proteínas envolvidas na transdução de sinal, havendo assim perturbação das vias de sinalização celulares, particularmente aquelas que envolvem o citoesqueleto de actina da célula. Atuam também sinergicamente, promovendo a liberação de citocinas inflamatórias, como no caso de interleucina 8, que contribui para a quimiotaxia de neutrófilos, assim aumentando a lesão da mucosa intestinal. Então, conforme tem essa quimiotaxia, aumenta o processo inflamatório na mucosa intestinal e, consequentemente, tendo lesão da mucosa. Os efeitos da intoxicação das células por essas toxinas, assim como dos tecidos, acontecem imediatamente após a liberação dessas toxinas pela bactéria. Outros mediadores inflamatórios também são liberados, estimulando assim o sistema nervoso entérico, assim como os neurônios sensoriais, promovendo o influxo de células inflamatórias e a secreção de fluidos. Outro fator de virulência também muito importante do Clostridium difficile são os flagelos que essa espécie possui. Os flagelos são importantes fatores de colonização, então as bactérias flageladas apresentam maior mobilidade, alcançando mais rapidamente as células-alvo, no caso as células da mucosa intestinal do intestino grosso exclusivamente, que é onde ocorre o processo infeccioso pelo Clostridium difficile. Outros fatores de virulência são enzimas proteolíticas e fatores de adesão. Exemplos de enzimas proteolíticas, hialuronidase e a colagenase. Então, essas duas enzimas, elas participam da destruição do tecido conjuntivo, só que além desse efeito patogênico, desse efeito patológico dessas duas enzimas, elas também são importantes para a nutrição do Clostridium difficile. Com relação aos fatores de adesão, proteínas de superfície e da parede celular facilitam a adesão da bactéria às células epiteliais intestinais. Com relação à transmissão, normalmente a transmissão dessa espécie de Clostridium ocorre por via fecal oral, também de pessoa a pessoa e também através da ingestão de água ou de alimentos contaminados tanto pelas células vegetativas como também por esporos de Clostridium difficile. As principais fontes de infecção são representadas principalmente pelos indivíduos doentes e pelos portadores de Clostridium que são assintomáticos. Então, esses indivíduos, constantemente, eles estão eliminando esporos dos bacilos nas fezes, o que facilita a transmissão para outras pessoas. Essa espécie coloniza o trato gastrointestinal de aproximadamente 3% apenas da população geral. Já no caso de indivíduos hospitalizados, chega a 30%. Então, a maioria dos indivíduos não são colonizados, uma vez que apenas 3% da população geral é portadora. Então, em torno de 97% da população geral não é colonizada por Clostridium difficile. Então, isso explica
porque a maioria das pessoas que tomam antibióticos para tratar uma determinada infecção não desenvolvem a colite pseudomembranosa ou, na maioria das vezes, não desenvolve diarreia associada ao Clostridium difficile. Pode até ter diarreia, mas por uma outra causa e não pelo Clostridium difficile. No ambiente hospitalar, na maioria das vezes, a transmissão de um paciente para outro ocorre também, principalmente pelos próprios profissionais de saúde. Então, tem que ter muito cuidado quando você tem contato com um paciente, né, e logo depois você vai ter contato com um outro. Então, é importante a lavagem das mãos, assim como outros cuidados de higiene que precisa ter para evitar essa transmissão de um paciente para outro. Aqui nós podemos ver o ciclo de contaminação pelo Clostridium difficile, como que ocorre. Então, tudo começa pela transmissão, como eu citei nos slides anteriores, que ocorre normalmente pela forma fecal oral, como também de pessoa a pessoa e assim como pela ingestão de esporos ou das células vegetativas presentes na água ou, no caso, em alimentos contaminados. Então, essa forma vegetativa, assim como os esporos, quando chegam no estômago, em decorrência da presença do suco gástrico no estômago, as células vegetativas elas morrem. Só que os esporos, eles conseguem sobreviver a essa acidez do estômago. E, conforme tem o trânsito intestinal, esses esporos eles migram para o intestino delgado. Chegando no intestino delgado, por ação dos ácidos biliares, esses esporos eles germinam, dando origem às bactérias na sua forma vegetativa. Então, as bactérias que são flageladas, que apresentam uma maior mobilidade, rapidamente elas migram para a mucosa do cólon, ou seja, para a mucosa do intestino grosso, onde elas se multiplicam intensamente, rapidamente, principalmente quando há alterações da microbiota intestinal devido ao uso prévio de antibióticos. Então, a partir do momento que essa bactéria ela chega nessa mucosa do intestino grosso, ela começa a se reproduzir, e liberando as suas toxinas, que são os seus principais fatores de virulência, responsáveis pelos mecanismos de patogenicidade da colite pseudomembranosa e das diarreias, que são as duas principais manifestações clínicas causadas por essa espécie de Clostridium. Então, os antibióticos, o que eles fazem para que facilite a colonização, para que facilite uma infecção intestinal, do intestino grosso pelo Clostridium difficile. Então, os antibióticos em que o indivíduo ele fez o uso previamente suprimem os membros da microbiota normal que são sensíveis a esse antibiótico que o indivíduo utilizou. Então, toda a microbiota normal do indivíduo é eliminada, e permitindo que o Clostridium difficile se multiplique nessa mucosa, uma vez que essa espécie apresenta resistência a múltiplos antibióticos. Então, ele aproveita dessa situação para se multiplicar e assim produzir as suas toxinas. Então, a toxina A e a toxina B, elas estimulam a produção de vários mediadores inflamatórios, dando origem a uma resposta inflamatória intensa, com penetração de macrófagos, assim como de mastócitos e neutrófilos no local da infecção, e contribuem também para a desorganização do citoesqueleto do enterócito, ou seja, das células da mucosa intestinal, tendo como consequência a destruição do epitélio intestinal e alterações da permeabilidade da mucosa intestinal. E o resultado final de todo esse mecanismo é o desenvolvimento de diarreia e ou colite pseudomembranosa. Então, o indivíduo ele pode apresentar apenas um quadro de diarreia, assim como ele pode ter diarreia mais a colite pseudomembranosa. Então,
Continuando na patogênese, a clindamicina foi o primeiro antibiótico a ser reconhecido como uma causa de colite pseudomembranosa, apesar de serem conhecidos vários antibióticos que causam essa doença também. E atualmente, as cefalosporinas de segunda e terceira gerações são a causa mais comum, uma vez que são frequentemente utilizados. A ampicilina e as fluoroquinolonas estão também comumente implicadas na colite pseudomembranosa. Além dos antibióticos, a quimioterapia contra o câncer, no caso para o tratamento de câncer, também predispõe o indivíduo a desenvolver a colite pseudomembranosa. E um detalhe importante é que o Clostridium difficile raramente ele invade a mucosa intestinal, ele se mantém, né, na superfície da mucosa do intestino grosso. O período de incubação da bactéria, a partir do momento que ela chega na mucosa até começar a produzir as suas toxinas, é de 2 a 3 dias. E a exposição do hospedeiro às toxinas induz a produção de anticorpos, principalmente anticorpos IgG, contra essas toxinas, no caso a toxina A e a toxina B. Com relação às manifestações clínicas, essas infecções causadas pelo Clostridium difficile são classificadas como ligeiras, moderadas e severas. As infecções ligeiras a moderadas constitui a maioria dos casos sintomáticos e a principal manifestação clínica é a diarreia. Nesse caso, a diarreia é leve, o doente apresenta menos de 10 evacuações por dia e é aquosa. Apenas às vezes o indivíduo ele pode apresentar um quadro de diarreia com presença de muco e sangue. Isso pode acontecer, mas não é tão comum. Normalmente é apenas um quadro de diarreia aquosa sem a presença de sangue. A diarreia é acompanhada por cólicas abdominais, né? São outros sintomas que o indivíduo também apresenta, febre moderadamente intensa e leucocitose. E cerca de 60% dos doentes apresentam melhorias em 10 dias. Já no caso das infecções severas, estão diretamente associadas à colite pseudomembranosa. Então, o que é a colite pseudomembranosa? É um processo inflamatório que ocorre na mucosa do intestino grosso, com a formação de placas esbranquiçadas que são conhecidas como pseudomembranas. Então, essas placas, né, essas pseudomembranas, são nada mais do que exudato fibrinoso, contendo fibrina, leucócitos necróticos, muco e restos celulares epiteliais. Normalmente aparecem também microabscessos e ulcerações. Apresenta também diarreia com mais de 10 evacuações por dia, entre outros sinais e sintomas, como febre constante acima de 38 graus, desidratação e distúrbios eletrolíticos acentuados. A evolução destes casos, no caso de infecções severas, pode ocorrer de forma rápida para a colite fulminante, que é uma colite mais grave do que a colite pseudomembranosa, porque outras complicações podem estar associadas, como perfuração intestinal, megacólon tóxico, sepse, choque séptico e morte. Com relação ao diagnóstico laboratorial, sendo que as duas toxinas A e B é o principal fator de patogenicidade, o teste laboratorial de pesquisa destas toxinas nas fezes do indivíduo doente tem substituído os testes de cultura. E de que forma que é feita a pesquisa dessas toxinas nas fezes do indivíduo? É utilizado o teste de ELISA, então, por meio de ensaio imunoenzimático, utilizando anticorpos anti essas toxinas, no caso toxina A e B. Então, os testes de ELISA são rápidos e baratos, apesar de menos sensíveis
que os testes de citotoxicidade, que é um outro teste também realizado para diagnosticar infecção por essa espécie de Clostridium, que é conhecido como padrão ouro, que eu vou falar no próximo slide. Com relação à cultura, que pode ser realizado também, é o método mais sensível, só que não é específico, porque através da cultura não tem como diferenciar estirpes toxigênicas de não toxigênicas. Então, é utilizado meios de cultura, no caso, meios seletivos, como agar-cicloserina, cefoxitina, frutose, ou no caso, agar, gema de ovo, cicloserina, cefoxitina. Com relação aos testes com relação ao teste de citotoxicidade, esse teste ele é realizado em uma cultura de células humanas, como eu falei, é considerado o padrão ouro. Então, como que é realizado esse teste de citotoxicidade em cultura de células humanas? Consiste na inoculação de um filtrado de uma suspensão de fezes do indivíduo doente numa cultura de células. E assim é observado o efeito citopático, como consequência da desorganização do citoesqueleto celular. Então, dessa forma, é identificado se nas fezes do indivíduo tem ou não a presença dessas toxinas. Só que esse teste ele é mais sensível e específico. Como eu falei, ele é até então considerado o padrão ouro. Mas só que tem uma desvantagem, ele requer um período de incubação longo, que varia entre 24 e 48 horas. Então, por essa razão, ele é pouco solicitado na prática clínica. Outra forma de diagnóstico também é pela detecção de ácidos nucleicos por reação de polimerização em cadeia, que é o PCR. É utilizado como um método solicitado pela sua sensibilidade, especificidade e rapidez, porém não é barato, é um teste que é caro. Então, essa técnica baseia-se na pesquisa dos genes que codificam as toxinas e não é feito para pesquisar as toxinas nas fezes. Identifica genes que codificam essas toxinas. Outra forma de diagnóstico que pode ser realizado também é o diagnóstico clínico. No caso do diagnóstico clínico da diarreia associada à infecção por Clostridium difficile, pode ser feito por colonoscopia ou por retoscopia. Já no caso da colite pseudomembranosa, também pode ser diagnosticada através da biópsia das pseudomembranas, colhidas por sigmoidoscopia ou por colonoscopia. Com relação a fatores de riscos para infecções por Clostridium difficile, qual que é o principal fator de risco e o mais importante? Trata-se da utilização prévia de antibióticos. Então, o indivíduo que utiliza antibióticos tem um risco maior de desenvolver uma infecção por Clostridium difficile, porque ele pode ser um portador assintomático. Ele não tem nenhum sinal clínico. Porém, quando ele faz o uso do antibiótico, o antibiótico suprime as bactérias da própria microbiota e assim essa bactéria que já está ali presente na mucosa intestinal, ela se multiplica e assim inicia um processo infeccioso. Então, a utilização prévia de antibióticos é o fator mais importante. Outros fatores são hospitalização e duração da hospitalização. Idade avançada, maior do que 65 anos de idade, existência de doenças graves, estados de imunossupressão, como utilização de fármacos imunossupressores, no caso antineoplásico, ou no caso de indivíduos que tenham infecção pelo vírus da imunodeficiência, no caso portadores do vírus HIV, cirurgia gastrointestinal, medicação gastrointestinal que fazem supressão do ácido gástrico como antagonistas de receptores H2, receptores de histamina, e inibidores da bomba de prótons, assim como fármacos que alteram a motilidade intestinal. Então, esses medicamentos, eles aumentam
o risco de desenvolver infecções por Clostridium difficile, assim como uma alimentação entérica também, que é comum em indivíduos hospitalizados. Com relação ao tratamento, então, em vista que o uso prévio de um antibiótico pode desencadear uma infecção por Clostridium difficile, então, se o indivíduo apresentar um quadro de infecção enquanto está fazendo o uso de um antibiótico, recomenda-se que seja suspenso esse antibiótico em que ele está fazendo o uso. E com relação ao tratamento específico, deve ser prescrito para esse indivíduo metronidazol ou vancomicina, e ele deve utilizar por um período de 14 dias. Então, são as duas opções de antibióticos que podem ser utilizados, que pode ser prescrito para o paciente, e devem ser administrados oralmente e acompanhados de reposição de líquidos também. O metronidazol é preferido uma vez que o uso da vancomicina pode selecionar enterococos resistentes, né? Então, existem espécies de enterococos que desenvolvem resistência à vancomicina. Então, em algumas situações, recomenda-se a utilização do metronidazol exatamente para evitar esse tipo de seleção de enterococos. Em muitos pacientes, o tratamento não erradica o estado de portador. Mesmo após o tratamento, ele continua sendo portador e, com isso, ele pode ter outros episódios de colite pseudomembranosa no decorrer da vida. Com relação à prevenção, não há vacinas ou fármacos preventivos. O que recomenda é que o uso de antibiótico tenha que ser restrito apenas para quem realmente necessita. Então, deve ser prescrito antibióticos apenas quando necessário, para tratar de fato uma infecção. E ter certo cuidado com o tipo de antibiótico que é prescrito, quando for possível a realização de um antibiograma, exatamente para se certificar qual o antibiótico específico que deve ser prescrito para esse paciente, é o ideal. Então, pessoal, chego aqui no fim dessa aula. Eu espero que vocês assistam as outras 3 aulas, em que eu irei também falar sobre outras espécies que fazem parte desse gênero Clostridium, que no caso será a espécie Tétani, Prefringens e Botulino. Então, até breve.